Salve, galera! Estamos de volta com mais uma aula. Nosso tema hoje é capacidade térmica. Nós vamos entender um pouco por que para variar a temperatura de um corpo há necessidade de se perder calor ou receber calor. Também iremos entender como funciona na hora do cozimento, por que coloco mais água para fazer o cozimento do macarrão, por exemplo, e vamos ver a relação que existe entre calor específico, massa e variação da temperatura. Então, boa aula! Capacidade térmica tem a ver com o quê? A capacidade térmica está relacionada diretamente à quantidade de calor que um corpo recebe ou doa. Lembrando que calor é energia térmica em trânsito motivada pela diferença de temperatura entre dois ou mais corpos. A capacidade térmica de um corpo é o quociente da quantidade de calor pela variação de temperatura, ou seja, basta dividirmos a quantidade de calor desse corpo pela variação de temperatura sofrida por ele. Neste exemplo, temos uma capacidade térmica de 20 calorias por grau Celsius e uma quantidade de calor de 50 calorias por minuto, onde temos um tempo estimado de 20 minutos. Ao substituirmos na fórmula, teremos 25, que é igual a 50 vezes 20, dividido pela variação de temperatura, que é o que desejamos achar. Trocando de posição a variação de temperatura com a capacidade térmica, teremos variação de temperatura é igual a 1000 calorias dividido por 25, tendo um total de 40 graus Celsius de variação. Uma outra forma de se determinar a capacidade térmica de um corpo é multiplicando a massa do corpo pelo calor específico dele, ou seja, a capacidade térmica será o produto da massa pelo calor específico. Neste exemplo, temos a massa de 300 gramas de uma certa substância e o seu respectivo calor específico. Podemos assim então determinar a capacidade térmica multiplicando a massa pelo calor específico. Como podemos observar, unindo as duas fórmulas, conseguimos deduzir uma terceira que relaciona massa, calor específico e variação de temperatura, para podermos determinar a quantidade de calor de um corpo. Também podemos utilizar para determinar a variação de temperatura que este corpo deve sofrer para adquirir uma quantidade de calor ou perdê-la. O primeiro passo para a resolução é escrever a equação quantidade de calor igual a massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Essa fórmula será aplicada para cada uma das substâncias, a do café e a do leite, onde ao misturarmos estaremos somando as quantidades de calor, que resultará em zero. Então nós temos 150 gramas de café vezes o calor específico, que vale 1, vezes a temperatura final menos a temperatura inicial, que no caso é 80 graus Celsius. A mesma coisa para o leite. 50 gramas de leite, vezes o calor específico, que é 1, vezes a temperatura final, que é comum tanto para o café quanto para o leite, menos a temperatura inicial do leite, que é 20 graus Celsius. Fazemos a propriedade distributiva, 150 vezes temperatura final, menos 150 vezes 80, que resulta 12.000. O mesmo procedimento para o leite, 50 vezes a temperatura final, menos 50 vezes 20, que resulta em 1.000. Próximo passo é separar os termos semelhantes. Então, nós temos 150 mais 50, que resultaria em 200 vezes a temperatura final, menos
12.000 negativos menos 1.000 resulta em 13.000 negativo. Próximo passo, separar os termos. Então, de um lado do sinal de igual, teremos 200 vezes a temperatura final, que é a variável, que é igual a mais 13.000. Quem está multiplicando a operação inversa é uma divisão, 13.000 dividido por 200, que resulta em 65 graus Celsius, é a temperatura que teremos após a mistura. Bom, galera, chegamos ao final de mais uma aula. Vamos fazer uma pequena recapitulação. Primeiro, capacidade térmica é a relação que existe entre um corpo ceder calor ou receber calor para que sua temperatura sofra uma variação de ao menos 1 grau Celsius. Nós vimos também que quando eu vou preparar um macarrão, eu preciso colocar uma quantidade de água para ferver. E essa quantidade de massa tem que ser maior do que a do macarrão. Porque quando eu colocar o macarrão em uma certa temperatura dentro da água fervendo, vai haver um equilíbrio térmico, ou seja, um corpo vai ceder calor e o outro vai receber. Se a quantidade de massa for igual, a água perde muita temperatura e aí demora o cozimento. Então eu preciso de uma quantidade de massa maior porque nessa relação de troca de calor, ela seja menor. Vimos também que capacidade térmica pode ser determinada multiplicando o calor específico pela massa, ou dividir a quantidade de calor pela variação de temperatura. Espero que tenham gostado da aula. Nos vemos na próxima aula. Um abraço.